Cântico dos Cânticos ou Cantares, capítulo 6, versículo 10 diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia? Todos acharam, amém? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Aqui nós vemos uma pergunta. Salomão escreve, a gente sabe que Cântico dos Cânticos ou Cantares é um livro que fala de intimidade do noivo com a noiva, do esposo com a esposa. E quando a gente lê Cantares, a gente percebe literalmente a intimidade da noiva com o noivo, a igreja com o seu noivo Jesus Cristo. E o livro de Cantares fala justamente isso, dessa intimidade, desse amor entrelaçado, desse amor vivenciado da noiva com o noivo. E aqui o noivo, ele faz uma pergunta, e juntamente com a pergunta, ele traz uma exclamação, um espanto. Ele fala, dizendo: quem é esta? Falando da sua noiva. Quem é esta que aparece como a alva do dia, como a alva da manhã? Quem é esta que é formosa como a lua? Quem é esta que é formosa como a lua? Quem é esta que é pura, que brilha como o sol? Quem é esta que é formidável como um exército com bandeiras? Aqui está literalmente falando da igreja do Senhor. Você é a igreja de Jesus, amém? Nós somos a igreja de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E essa declaração justamente é justamente para a igreja, para beleza, para a exuberância da igreja. Porque nós sabemos que igreja não são prédios, não são galpões lotados de pessoas, não é um aglomerado de pessoas buscando bênçãos. Igreja vai além disso. Igreja não é seus prédios com seus mármores bonitos, suas torres suntuosas, nada disso é igreja. Igreja são homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro, são homens e mulheres que um dia entregaram suas vidas ao Senhor e hoje fazem parte da família de Deus, do povo mais feliz da terra. É o povo de Deus, a igreja do Senhor. E o noivo, Salomão está falando literalmente isso. Quem é esta? Quem é esta que brilha, que aparece como a alva do dia? Porque a característica da igreja é fazer como o alvorecer de um novo dia. Não importa quão densas sejam as trevas, aonde está a igreja, a luz há de brilhar. Porque aonde você chega, a presença de Deus irradia aquele ambiente e traz luz em meio à escuridão. E é justamente o que este versículo está dizendo. Quem é esta? Ela aparece como a alva da manhã. O seu brilho faz dissipar todas as trevas. É uma das características da igreja. A outra característica que esse versículo mostra ele faz essa pergunta: quem é esta que é tão formosa como a lua, que traz inspiração aos poetas, que traz inspiração aos casais? Quem é esta que é formosa, que é bela? A sua formosura, a sua beleza é como a excelência. Quem é esta? E a terceira coisa que ele fala, ele compara a igreja ao sol. Quem é esta? Pura como o sol, límpida, que brilha. Quem é esta? Fala da santidade da igreja, fala da vida de Deus da igreja. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso sol da justiça, que brilha intensamente. E por fim ele diz: quem é esta que é formidável como um exército? Essa palavra formidável, literalmente, ela significa admiração. Ele fica admirado: quem é esta que é como um exército
com bandeiras, celebrando com alegria irradiante. Quem é esta? Queridos, nós precisamos entender algo. Nós precisamos entender o conceito de igreja. Porque eu creio que Deus está levantando a sua igreja nesse tempo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos em que tantas ideologias têm surgido na terra. Tempos em que o amor tem se esfriado. Tempos em que muitos estão se apostatando da fé. Estão virando as costas para a fé. Estão esfriando na fé. Mas eu creio também que é um tempo profético que o Senhor está levantando a sua igreja. É um tempo profético que o Senhor está levantando homens, mulheres, jovens e crianças para trazer um destino de bênção sobre a terra, sobre o Brasil, sobre as famílias da terra. É um tempo que nós precisamos entender, discernir. Não é tempo mais de ficarmos presos numa bolha religiosa. Deus quer que você rompa com toda religiosidade que está no teu coração e venha para algo maior, para algo mais profundo. Deus quer que você mergulhe no sobrenatural, na palavra nesse tempo. É um tempo que nós precisamos entender o conceito bíblico de igreja. Quando fala de igreja no grego, no Novo Testamento, você sabe que o Novo Testamento, em sua maior parte, foi escrito no grego. O Velho Testamento no hebraico. E o conceito de igreja no Novo Testamento é eclésia. Aqueles que são chamados para fora do sistema, fora do mundo, fora do pecado, fora do sistema mundano. E no hebraico essa palavra é kahal, que dá o mesmo significado. Aqueles que são chamados. Quantos são chamados? Diga glória a Deus. Diga para o teu vizinho, você é chamado para esse tempo profético, para viver esse tempo da glória de Deus. Lucas escreve lá em Atos que esta igreja é chamada Igreja de Deus. Você é de Deus, amém, querido? Essa igreja é a igreja de Deus. E ele diz, o qual ele comprou. Quem? O próprio Deus, Jesus, comprou com o seu próprio sangue. Isso nos leva a entender que ele veio para comprar gente, pessoas como eu e você. Esse é o conceito de igreja. E quando eu entendo isso, quando eu capturo essa mensagem, eu começo a discernir a vontade de Deus para a minha vida. Você já se fez essa pergunta? Qual a vontade de Deus para mim? É bom a gente fazer essa pergunta de vez em quando. É bom a gente muitas vezes olhar para dentro de nós e perguntar para nós mesmos, Senhor, será que eu estou fazendo a tua vontade? Porque sempre estamos distraídos com tanta coisa e às vezes esquecemos de fazer a vontade de Deus. Quantos entram em relacionamentos que só te levam para longe de Deus? Pessoas que entram em relacionamento sem buscar a Deus, buscar a direção de Deus. Pessoas que entram em certas áreas da vida sem buscar uma direção de Deus. Você já se perguntou, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor deseja para mim? Você já fez essa pergunta? Porque, sabe por que a gente não faz? Porque às vezes a vontade de Deus para nós não é a nossa. A vontade de Deus para a sua vida muitas vezes não é aquilo que você tem sonhado. Por isso que é tão difícil e tão complicado a gente parar e perguntar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque a gente sempre quer fazer a nossa vontade. Jesus lá no Getsêmani, ele diz, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Se possível, passe de mim o cálice, mas que se cumpra a tua vontade. Porque às vezes a vontade de Deus para nós é nos levar ao deserto. E ninguém gosta de deserto, ninguém gosta da dor, ninguém gosta de passar por perdas, ninguém gosta de sofrer aflições. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. E às vezes é necessário que passemos pelo momento de purificação.
Porque o Senhor quer fazer de nós vasos de honra, amém, querido? Vasos de honra. Às vezes você vê um vaso tão lindo, tão bonito, com alguns detalhes, com algumas pinturas. Mas antes daquele vaso ficar limpo, ele foi colocado numa forma. E depois que ele foi passado todo belo ali, ele foi colocado no forno. E naquele forno a temperatura foi elevada para que ele se tornasse forte. Às vezes é necessário que passemos pelo forno. Eu gosto de um texto da Bíblia, quando o salmista fala acerca de José. Ele diz que José foi levado para o Egito, colocado na prisão, presos em masmorras, passou por tantas humilhações, até que a palavra se cumpriu na vida dele. Muitas vezes, para a promessa nos alcançar, é necessário que passemos pelo forno. E ninguém quer passar pelo forno. A gente sempre quer dar uma escapadinha do forno. A gente sempre quer escapar do deserto. Elias foi encontrado por Deus na caverna. E a pergunta de Deus para Elias foi: Elias, o que fazes aqui na caverna? O que você está fazendo na caverna, Elias? Ele disse: Senhor, eu estou só. Todo mundo te abandonou. Deus disse: não, Elias, eu ainda conservei 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. E sabe para onde Deus manda Elias? Ele diz: volta o teu caminho e vai para o deserto, porque ainda não completei a obra na tua vida. Querido, escute, Deus tem algo grande para você. Deus tem algo extraordinário para você. Mas é importante que você entenda que até os desertos fazem parte da obra de Deus na nossa vida. Existem bênçãos que Deus quer derramar na nossa vida, mas é necessário que estejamos preparados, prontos, porque Deus não vai dar uma bênção para um menino. Se você der algo grande para uma criança, para um filho seu, ele vai fazer besteira. E às vezes é necessário que você passe pelo processo para que você compreenda. E você fale como o salmista: foi-me bom ter passado pela aflição. Você já pensou? O salmista, no momento da aflição, da dor, da perda, ele não entendia nada. Mas depois que passa, ele diz: foi bom, porque agora eu pude compreender. Porque o forno, os desertos, eles trazem maturação na nossa vida. Eles nos levam ao nível de maturidade, de compreensão, de entendimento de propósito. Quantos estão entendendo? Diga amém. É necessário que você entenda o propósito de Deus para a sua vida. Tudo tem um propósito. Tudo tem um motivo, uma razão, um porquê. É necessário que entendamos. O certo é que quando estamos no meio do furacão, a gente não entende nada. Só depois que a gente entende. Só depois. Assim como Paulo disse: Senhor, tira de mim esse espinho. Ele disse: não, a minha graça te basta. Até que Paulo entendesse que o problema não era a enfermidade, era algo que Deus estava trabalhando. A Bíblia não fala claramente em que estava trabalhando, mas Deus trabalha na tua vida. Amém? Você já cantou aquela canção, Eu Quero Ser um Vaso Novo? Quantos já cantaram? Quebra minha vida. Você já não cantou essa canção? Hã? Já ou não? Quebra minha vida, me faz de novo. Irmãos, dói. A obra de Deus na nossa vida dói, porque mexe com estruturas. Mexe em áreas que a gente nunca pensou que seriam mexidas. Vem mesmo para mudar, para quebrar, para que a gente entenda. O salmista, no Salmo 73, ele diz: até que eu entrei no santuário e pude entender. Existe um propósito na tua vida. E é necessário que você entenda este propósito.
Porque esse propósito vai levar você a tomar uma posição, uma atitude em relação ao entendimento do que é ser igreja. Porque Deus está levantando a sua igreja nesse tempo. Deus está levantando a sua igreja. Deus vai te levantar como igreja, não como religioso. Deus não engole religiosos. Jesus, a maior guerra de Jesus não foi contra o pecador, foi contra o religioso. Porque o religioso, ele não tem uma transformação interior. A palavra não consegue entrar no coração dele, porque ele sempre rejeita, o seu coração está duro, a palavra bate e volta. Eu quero falar para você que você se permita que a palavra entre no teu coração e produza transformações tremendas. Eu não quero que você saia essa noite dizendo, meu Deus, mas o irmão Ronaldo trouxe uma palavra linda. Não, não. Eu quero que você saia nesta noite com o coração quebrado, arrebentado e falando, Deus tenha misericórdia de mim. Porque quando nós fazemos isso, vem o milagre, vem a bênção, vem a transformação nas nossas vidas. E antes de o Senhor edificar algo em nós, Ele quebra, Ele desfaz, Ele rompe com coisas na nossa vida, para que sejamos levados a níveis maiores e mais profundos nele. Amém, queridos? Entenda, você é a resposta para esse mundo. Você é a resposta. Eu louvo a Deus porque Ele tem levantado homens e mulheres que têm entendido isso. E têm respondido isso. E têm feito a sua vida valer a pena. Porque, querido, nós precisamos inspirar pessoas. O mundo está cansado de discursos vazios. A igreja precisa inspirar. A sua vida precisa inspirar pessoas lá fora a servir o Deus que você serve, não porque você fala, mas porque você vive. Amém? As pessoas vão olhar para você e falar assim, puxa, Marcos, a tua vida me inspira a ser um cristão. A tua vida tem algo que eu não sei o que é, mas que me inspira. Está aqui no versículo, pode deixar o versículo aí? Davi, por favor. A tua vida me inspira porque a tua vida brilha. Existe algo na tua vida que me faz ver, embora eu não entenda, mas faz-me ver algo diferente. É isso que esse versículo está dizendo. Esta que aparece como alva da manhã. Esta que é formosa como a lua, que brilha como o sol, pura como o sol, pureza, santidade, caráter transformado, que celebra como um exército, formidável como um exército, com bandeiras marchando, celebrando vida. Quem é esta? E quando eu entendo, quando esta mensagem me captura, eu começo a me posicionar em Deus. Como eu me posiciono tendo uma fé não fingida? Paulo escreve a Timóteo dizendo, Timóteo, eu trago na memória, eu me recordo da tua fé sem fingimento. A mesma fé que habitou na tua mãe, aliás, na tua avó Lloyd, na tua mãe Eunice, e eu vejo que essa fé opera em ti. Querido, quando você vive uma fé não fingida, uma fé fervorosa, você começa a inspirar vidas a ter um encontro com Deus. Eu estava falando hoje pela manhã aqui para os irmãos, eu me converti, eu me batizei no dia no dia 4 de outubro de 1987. Alguém falou urra, né? Já tem um tempo, 1987, vai fazer 35 anos. Eu lembro, eu trabalhava numa empresa, eu era gerente e tinha 12 funcionários. Eu não preguei para nenhum deles, mas 6 daqueles funcionários naquele ano se converteram.
Minha mãe chegou para mim e disse: Ronaldo, o que aconteceu contigo, meu filho? Falei: a senhora quer saber? Vamos comigo. Ela foi e ficou. Minhas irmãs chegaram: Ronaldo, tu mudou, tu está diferente, o que foi? A luz brilhando, a glória de Deus. Querido, você não precisa muitas vezes falar, basta viver o Evangelho que você vai impactar vidas. Basta viver a vida de Deus que você vai tocar vidas. Você já se fez uma pergunta para si mesmo: Senhor, como estou me portando no meio das pessoas? Você já fez essa pergunta para si mesmo: Senhor, como eles me veem? Jesus fez uma vez essa pergunta para os discípulos: o que o povo está dizendo acerca do Filho do Homem? O que o povo está falando de mim? Aí eles disseram: Senhor, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista que ressuscitou dos mortos, outros dizem que tu és algum dos profetas. Mas ele afunila a pergunta e diz: e para vocês quem eu sou? Naquele momento o Espírito Santo revela a Pedro e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te trouxe esta revelação, mas meu Pai que estás no céu. E sobre esta revelação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É necessário que você entenda que você é a igreja do Senhor. Amém? E qual é esse propósito? Alcançar filhos, tocar pessoas para serem semelhantes a Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz este versículo. Preste atenção no que diz este versículo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o quê? Poder. Diga comigo: poder. Quantos querem poder de Deus? Levanta a sua mão. Quantos querem unção de Deus? Levante a sua mão assim. Quem está falando isso aqui, irmãos? Quem? Quem, irmãos? Muito bem, Jesus. Jesus está dizendo: mas recebereis poder. Para quem que ele está dizendo isso? Para a igreja, para os seus discípulos. Vocês vão receber poder. Agora, observe: ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando Jesus fala isso aos discípulos, o capítulo do Evangelho de Lucas, quando Jesus reúne com eles e diz: olha, vocês vão para a cidade, vocês vão para a cidade, vocês vão permanecer na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui ele diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o que? Minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Observe aqui. Ele não está dizendo: vocês serão pregadores, vocês serão evangelistas, pastores, apóstolos, bispos, mestres, líderes de célula. Não. Vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Vocês serão testemunhas. Você sabe que no direito, testemunha é aquele que presenciou, aquele que viu o fato, aquele que presenciou o fato. Esta palavra no grego, testemunha, fala de martírio, mártir, aquele que compromete a sua vida. Escute isso aqui, escute isso. Testemunha aquele que compromete a sua vida. O Senhor está dizendo: eu levantarei testemunhas para testemunharem, para irem em Jerusalém, Judeia, Samaria e até em Palmas, Tocantins, nos confins da terra. Eu levantarei testemunhas. O ponto-chave aqui na igreja primitiva só deveria anunciar aquele que fosse testemunha, aquele que estava comprometido.
Eu acho isso aqui, querido, fantástico e muito forte. O poder não vem para forjar pregadores, palestrantes. O poder vem para forjar testemunhas. Entenda isso. Aqui não está dizendo eu vou levantar líderes para pregar. Não. O poder vem para levantar testemunhas. Aquele que se compromete, aquele que compromete a sua própria vida. Entenda isso. Entenda. O que fazia levantar pessoas para anunciarem era aqueles que comprometiam a sua vida. Não levantava, você fala bem, você tem uma oratória bonita, então você vai. Não. Você tem um curso de teologia, então você vai. Não. Você fez vários cursos e tal. Não, não era esse o parâmetro. O parâmetro que Jesus está dizendo que o Espírito iria dar à igreja testemunhas para anunciar as boas novas da salvação. Aqueles que, se possível fosse, dariam as suas próprias vidas. E a gente vê isso, o caso de Estevão, caso de Paulo, caso de Silas, de Silvano, caso de todos os discípulos primeiros que deram as suas vidas pela causa do Evangelho. Deixa eu falar algo para você, querido. Deus quer levantar nesse tempo pessoas que se comprometam com o Evangelho. Pessoas que anunciam o Evangelho pela sua maneira de viver, pelas suas atitudes, pessoas com caráter transformado, pessoas que, se possível for, dão a sua própria vida. E eu pergunto para você, você está pronto, você está preparado, você está pronto em comprometer sua própria vida? Nisso está a beleza indescritível da igreja. Quando eu entendo isso, que Deus não está chamando religiosos, Ele está chamando homens e mulheres para pregar a verdade, para anunciar a verdade, para anunciar o Evangelho com a sua maneira de viver. Eu gosto de um texto lá de Zacarias, que o profeta diz que nos últimos dias 10 homens segurarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: leva-nos contigo, porque nós queremos servir o Deus que você serve. Sabe, querido, é isso que Deus quer fazer com você. Pessoas vão te procurar e falar assim: pelo amor de Deus, me leve, eu quero servir o Deus que você serve, eu quero servir o Deus que você serve, eu quero servir esse Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não é pela tua pregação, você não precisa saber pregar, você não precisa ter um curso de teologia, ter um curso de oratória, não, querido, basta você ser testemunha de vida, testemunha de Cristo, testemunha do Evangelho, de você bater no peito e falar: Deus fez na minha vida e Ele vai fazer na tua. Assim como perguntaram para aquele cego: mas você era cego? Ele: não sei de nada, eu só sei que agora eu estou vendo. Mas aquele homem que te curou é pecador. Se é pecador, não sei, eu era cego e agora eu vejo. Não importa, não importa. O que Deus vai fazer na tua vida é tão profundo, tão belo, tão especial, tão formidável, que as pessoas vão te procurar para servir o Deus que você serve. Porque Deus vai fazer isso no meio da igreja. A promessa de Deus é que Ele vai levantar uma igreja gloriosa. E eu sempre falo para Deus: eu quero ser parte desta igreja. Eu quero ser esta igreja. A igreja gloriosa, sem rugas, sem mácula, santa, sem defeito. Deus está levantando esta igreja. Homens e mulheres que são capazes de dar as suas próprias vidas em prol do reino de Deus. Por isso que o reino de Deus é tomado por esforço. Nem todos entrarão no reino. Não pense que você, por frequentar igreja, você vai entrar no reino.
Você já está dando o primeiro passo, mas você tem que ir além. É comprometer com o Evangelho. É comprometer com a causa do reino. É comprometer e ser testemunha daquilo que o Senhor fez e está fazendo na tua vida. Porque na igreja primitiva, querido, que não estivesse na perspectiva de Jesus, dos apóstolos, na visão da igreja primitiva, não poderia pregar, anunciar Jesus. Por isso que Estevão, quando vai anunciar, ele é apedrejado, ele é morto ali, a fúria dos religiosos, porque ele estava pregando a verdade. Deus está levantando pessoas como mártires, testemunhas, nesse tempo. Não tenha medo, querido. A base do trono de Deus é justiça e paz. Não tenha medo do amanhã. Ah, irmão, mas o mundo está difícil e vai ficar pior. Saiba disso. Está tão complicado e vai complicar mais. Mas aqueles que carregam a palavra de Deus não na sua mão, não na sua bolsa, mas no coração, estes vencerão. Por isso que Apocalipse, no final das 7 cartas, você sempre vê no final das cartas dizendo ao vencedor. Querido, Deus está te levantando, Deus está te levando a um nível de vitória, que não importam quais as guerras que você está enfrentando, mas em todas elas o Senhor te dará a vitória. O que Ele quer de nós é apenas um posicionamento, determinando isso no coração, dizendo: Senhor, eu quero ser esta igreja. Concluindo, igreja, alguém já disse que igreja não é um lugar para se frequentar. Igreja é uma família a pertencer. Frequentar, você frequenta tantos lugares. Igreja não é um lugar de frequentar. É um lugar de se pertencer, uma família a pertencer. Porque quando se frequenta não tem vínculos. Diga para o seu irmão: é tempo de você fazer uma nova aliança. Amém? Pergunta: você já tem uma aliança com Deus, com a igreja? Se não, é tempo de você fazer uma nova aliança. Na nova aliança. É tempo de você se comprometer. É tempo de você sair da multidão e vir para a luz. É tempo de você sair da margem do caminho e entrar no fluxo da unção do Espírito de Deus. É tempo de você ser discipulado e discipular pessoas. É tempo de você fazer parte do movimento. Essa é a tônica do Evangelho. Ele diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não esteve nem estará, Ele está. Amém? Por isso que não devemos temer o amanhã. Aliás, a gente canta: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amanhã é segunda-feira, Ele já está lá te esperando. Depois de amanhã, Ele já está te esperando lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Por isso que Ele mesmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.